Obrigado. Fica um pouquinho aqui. Obrigado, queridos. Muito obrigado. Estou pedindo ao pastor permanecer um pouquinho, porque eu vou botar duas preliminares que não tem nada a ver com o que eu vou pregar. Preliminares, são outras coisas. A primeira é que eu nunca vi alguém aqui de paletó e gravata, a não ser hoje, nesta festa bonita. Tudo que eu vi, aí falei, vou pregar. Chamei os filhos, falei, vamos ver meu guarda-roupa, o que que serve? Mexe aqui, mexe ali, saiu esse modelito. Pós-moderno, de acordo com a igreja. Chego aqui, vejo um encantamento com as indumentárias de cair o queixo. Falei, meu Deus, ainda bem que roupa não prega, né? Essa é a primeira preliminar. Mas esse menino é fantástico, ele quando fala, mexe com o coração. E esse velhinho aqui, já está com o coração assim, sabe, mais molinho do que já foi, entendeu? Então temos que ter cuidado. Mas eu quero parabenizá-lo, porque Deus ouviu quando você disse a Ele que você o atenderia e que você seguiria o projeto dEle, e deixou outras coisas boas que você poderia ter para servir ao Senhor. Deus tem te honrado, a você e a equipe ministerial que está contigo. E nesse tempo que eu tenho frequentado aqui com a minha família, tenho estado muito feliz. Louvo ao Senhor cada dia pela sua vida e por esta igreja que Ele colocou nas suas mãos. Eu sei a responsabilidade que cai sobre seus ombros. E eu sei que muitas vezes seus ombros estarão meio caídos. E nesse dia você vai precisar do apoio da esposa, do apoio da família, do apoio da liderança da igreja, para sustentá-lo em oração. Nos meus ministérios sempre tive um grupo de oração que tinha a obrigação de orar por mim. E eu sei que você tem isso também, e muitos aqui. E quantas vezes aquele grupo me sustentou em oração. E eu desejo a mesma coisa para o pastor Felipe e para os três pastores aqui, a nossa pastorinha que vem aí fazendo um grande trabalho de administração na igreja, para que a bênção do Senhor continue ricamente na mão de vocês, viu? Que Deus abençoe. Eu fico muito feliz. Eu só não fico orgulhoso dele e do pessoal dele, porque eu nunca encontrei na Bíblia um lugarzinho que permitisse mesmo orgulho santo. Nunca achei. Tem gente que fala, orgulho santo, eu estou com orgulho santo de você. Eu nunca encontrei orgulho santo. Eu encontrei alegria no Senhor, desejo de abençoar as pessoas, desejo de louvar a Deus pelas pessoas. Isso sim, meu coração se enche. Mas o orgulho não é bom para nós, tá bem? E pensando aí que nós estamos no aniversário da igreja, então eu pensei muito numa expressão que Jesus disse lá em Mateus 16, Jesus disse assim, acho que vai ser projetado aí o texto, né? E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo a você que é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não prevalecerão sobre ela, sobre a igreja. E por isso eu estou pensando, quero pensar com vocês que a igreja foi concebida vitoriosa. Ela não foi concebida só para vencer, não. Ela já foi concebida vitoriosa.
porque as portas do inferno, as portas do Hades, não há de prevalecer sobre a igreja do Senhor. Agora, em que Jesus disse que ele firmaria esta concepção, este parto da igreja? Quando Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus falou assim: Pedro, deixa eu lembrar uma coisa. Simão, filho de Jonas. Pedro, filho de Jonas. Não foi o seu pai, não foi Simão, seu pai, que te ensinou todo o ritual judaico quando o menino tinha 12 anos. O garoto de 12 anos tinha que conhecer os 10 mandamentos, tinha que conhecer o Pentateuco, e os pais é que ensinavam isso aos seus filhos. E Jesus disse assim: não foi o ensino que você recebeu, isto que você falou sobre mim é uma revelação do Pai. Não é porque você aprendeu quando criança uma porção de coisas religiosas que você sabe que eu sou o Filho de Deus. Você sabe que eu sou o Filho de Deus porque o Pai te revelou. E é sobre esta revelação que vem do Pai que eu vou edificar a minha igreja. É algo absolutamente sobrenatural. É algo absolutamente espiritual. Jesus disse: eu vou conceber uma igreja que não vem daquilo que os homens pensam, daquilo que os homens aprendem, daquilo que os homens herdam para si desde criança e na sua juventude, e vai crescendo, e aquela cultura evangélica ou aquela cultura até bíblica. Não, eu vou organizar uma igreja, eu vou edificar uma igreja que desce como uma revelação do Pai. Meus amados, a igreja que Jesus chamou de minha, edificarei a minha igreja, ela trabalha e vive em níveis espirituais. As coisas precisam acontecer na igreja do Senhor no nível espiritual. A batalha que ela vai vencer não é contra a carne e o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E ele estava dizendo isso para Pedro: é aí que eu vou edificar a minha igreja. E esse pronome minha, aqui é diferente. Aqui nós estamos pensando na igreja da minha vida, né? A igreja que pode ser a minha vida, a nossa igreja, a minha vida. Está certo? Temos que escolher bem e tal. Mas por que não pensar que a minha igreja deve ser a igreja que Jesus edificou? Por que não imaginar que a igreja que eu vou eleger para a minha vida é aquela igreja de edificação espiritual por Jesus, em cima de uma revelação espiritual dada a Pedro? Então a missão da igreja, nesse sentido, há de ser profundamente espiritual. A igreja precisa aprender a viver num nível espiritual com Deus, de tal forma que todas as nossas práticas, seja aqui no templo ou lá fora, elas reflitam aquilo que o seu fundador, Jesus Cristo, propôs. E aí ele chamou de minha igreja. Então, amados, eu acho que eu vou entristecer o pastor Felipe. Ele saiu. Eu acho que eu nunca entristeci o Felipe. Foi um menino assim, fantástico, um adolescente. Aliás, os 3 pastores daqui foram adolescentes da minha época lá na igreja. Os 3, viu? E é uma benção muito grande. Mas o que eu vou falar agora talvez o entristeça. A esposa passa para ele depois, se ele não estiver por aqui. Está ouvindo? Está ali. Então, Felipe, olha, eu penso que nem todos na Igreja Batista Alicerce, eu penso
que nem todos na Igreja Batista Alicerce estão dentro da minha igreja, que Jesus chamou de minha igreja. Não que aqui não seja uma igreja amada por Jesus, não que aqui não seja uma igreja onde Jesus opera, não que aqui não seja uma igreja onde Jesus está presente, não que aqui não seja uma igreja que ama a Jesus, mas eu tenho a impressão que nem todos pertencem de fato à minha igreja que Jesus chamou. Deixa eu contar uma historinha minha. Eu não nasci na igreja, ninguém nasce na igreja, a gente nasce no hospital ou em casa. Eu nasci na minha casa, parto normal, por parteira, que ajudou minha mãe quando eu nasci. Mas meus pais eram crentes. Com 15 dias eu fui apresentado na igreja. Com 15 dias um pastor orou sobre mim, dedicando a minha vida, consagrando a minha vida ao Senhor. E eu comecei a crescer na igreja. Igreja pequena, Felipe. Eu cresci numa igreja que não chegava a 100 membros. Vivia ali entre 70, 80, 60. Igreja do interior, lá em São Paulo. Então caía a membresia de vez em quando, e outros mudavam de fazenda, então vinha e melhorava. Acho que nunca chegou a 100. E eu cresci nesta igreja. E eu aprendi muita coisa nessa igreja. E como eu sou falante, um presbítero atrevido daquela igreja me convidou para pregar, e eu tinha 12 anos, para pregar num culto. Ele via que eu falava com os amigos, eu era assim e tal, me chamou: você vai pregar na quarta-feira que vem no culto, viu? Prepara lá e vem pregar. Gente, eu tinha só 12 anos, eu era um moleque de fazenda, criado na fazenda, filho de colono, pregar na igreja com 12 anos. Não, eu já vi, você fala, você tem jeito e tal. Então eu fui preparar o sermão. O meu irmão era a minha plateia, para saber se eu ia pregar bem ou não. E eu botava meu irmão de castigo lá, e eu mostrava o que eu estava falando, o que eu queria falar, e fazia meus rascunhozinhos. Vou falar isso, vou falar assim, agora vou falar com o pastor, tá bom? Fica aí. E eu pregava para ele. E eu cheguei a pregar para ele 36 minutos, porque ele ficava com o relógio vendo. E eu fui melhorando, e eu cheguei a pregar 36 minutos para ele. Tive a aprovação, meu irmão mais velho que eu, 3 anos, e eu tive a aprovação dele. Ele falou: tá bem, pode ir que você vai arrasar. E lá vai o moleque, atrás do púlpito, na mesinha, 12 anos, esbocinho na mão, Bíblia na mão, e fui pregar. As pernas começaram a tremer. Eu estava escondido atrás de uma cortina que baixava ali na mesa, e eu fiz com que ninguém visse que eu estava tremendo, e fui, daqui a pouco eu encerrei, orei e fui sentar. Na volta, caminhando para casa, nós fomos a pé para casa, perguntei para ele: como é que eu fui? Ele falou: você foi péssimo, foi horrível, você pregou 36 minutos lá em casa, aqui você falou só 8. O que você fez do esboço? O que você fez do sermão? No domingo seguinte, o presbítero veio para mim, botou a mão nas minhas costas: olha, você tem o dom da palavra. Foi uma palavra curta, mas foi muito boa. Não desperdice as oportunidades que Deus vai lhe dar, porque você vai chegar lá. Foi muito bom. Você falou pouco, mas o que falou valeu a pena. Que palavra abençoada. Aí eu fui para o meu irmão, falei: está vendo? Só você não gostou, mas eu gostei. E eu cresci nessa igreja, me tornei líder da juventude muito cedo, com 15 anos. E eu era um garotinho até razoável, ninguém falava mal de mim não, nem meus pais. De vez em quando um altos e baixos, uma varadinha aqui, outra ali, mas eu era um bom garoto. Fui crescendo. Todos me achavam crente, e eu virei líder da juventude muito cedo. E aí a juventude ia receber um intercâmbio lá de 2 igrejas, 2 grupos de jovens de outras igrejas, e eu tinha uma responsabilidade enorme de receber e conduzir aquilo, e colocar cada um nas casas dos outros e tal.
uma coisa tremenda, e eu comecei a me sentir fraco, comido por dentro e tal, e como é que eu vou fazer isso, e tal. Eu uma noitinha cheguei em casa de tardinha, fui para o meu quarto, peguei minha Bíblia, abri, comecei a ler, comecei a orar e ler a Bíblia e tal. De repente eu li assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Falei, como é que é? Querendo o aperfeiçoamento dos santos? Em que degrau eu estou? Ele deu a ela uma origem divina, e as coisas que vão acontecer nela acontecem no mundo espiritual, nas coisas espirituais. A outra coisa é que ela tem que ser cristocêntrica. A igreja que ele disse eu vou edificar é nele e para ele, por isso ela é cristocêntrica. E é bom que a gente, pertencendo a Cristo, a gente procure uma igreja que exalte a Jesus, e essa é uma igreja que faz isso, e essa é uma igreja que está buscando fazer isso, graças a Deus por isso. Por outro lado também, ninguém pode ser dono de uma igreja que é de Jesus. Ninguém pode ser dono, Ele é o dono. Edificarei, o possessivo é de quem? Dele, minha igreja. Então, homens não podem ser donos da igreja de Jesus. Podemos ser pastores, podemos ser ungidos, podemos ter a bênção do Senhor sobre a nossa vida, o povo pode reconhecer a mão de Deus sobre o nosso trabalho, pode saber que somos uma bênção, mas não somos donos da igreja. Somos membros, somos corpo de Cristo, e como corpo cada um de nós é um membro, e Paulo explica que nenhum membro é mais importante do que o outro. Esse dedinho não pode dizer ao outro, porque eu não sou do tamanho do outro, né? As crianças às vezes, numa família de 3 ou 4, um quer ser o mais velho, mas não é, é o mais novo, é o segundo, é o terceiro. Por que eu não sou o irmão mais velho? Aí fala, ó, a orelha não pode dizer, por que não sou olho? Eu acho que a orelha se acha mais feinha do que os olhos, né? Normalmente a gente vê as pessoas assim, olha nos olhos, mas que olhos lindos. A minha mãe dizia isso, que os meus olhos eram lindos, né? E, bom, fica por aí, tinha até apelido, mas melhor ficar por aí, melhor ficar aqui, né? Mas por que a orelha não pode dizer, eu queria ser os olhos? Não, isso, perfeito, porque a orelha é a orelha, e os olhos são os olhos, só isso, e cada um tem uma função. Eu vi, voltou, Deus é bom, Deus é bom. Eita, aqui, esse menino orou para o apagão sair e voltar o som, ele queria me ouvir, ele falou. Que maravilha, que beleza. Uma coisa que eu gosto aqui, Felipe, nessa igreja, é que vocês trabalham desde, diríamos assim, a concepção, soube que um casal está grávido, oração, dedicação ao Senhor, vem aí um bebê, não é? Desde a concepção até o sepultamento do ancião mais vivenciado, mais vivido na igreja, 120, 150, 200 anos, não sei quanto vai chegar, não é? Mas pegando todas as gerações. Isso é igreja, que pensa em todos, que trabalham com todos, que querem que todos achem o seu lugar dentro dela. Mas não posso me delongar mais, porque eu não enxergo o tempo lá não, então vou ficar à vontade, viu? Tá bom? Eu já passei dos 80 e não dá para eu ver o tempo lá, então eu vou ficar à vontade aqui, tá bom? 80 mais, tem direito, né? Então diz aqui, quero botar com você o seguinte, que Jesus Cristo, Ele ao edificar a sua igreja, preparou tudo isso, falou tudo isso, depois morreu. E muita gente pensou, e agora? E até discípulos chegaram a pensar, morreu, eu pensei que ele morreu. Mas depois ele ressuscitou. E ele não edificaria uma igreja espiritual sem a sua ressurreição. E então, uma vez ressurreto, ele trouxe todo o poder
que a igreja necessitava. E Paulo, escrevendo lá o Coríntios, capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, é um capítulo quase inteiro dedicado à ressurreição, porque havia umas correntes lá que não queriam acreditar na ressurreição das pessoas e tal, e ele vai lá e diz: Cristo ressuscitou. E ele chega a dizer assim: e se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa igreja, é vã a pregação, é vã o nosso evangelho, é vã a nossa fé, tudo é vão, porque de fato Ele ressuscitou. E como Ele ressuscitou, Ele trouxe poder sobre a vida da família, não é? Ele disse: todo poder então me é dado. E eu queria aqui lembrar que eu pastoreei uma igreja de periferia lá em São Paulo, na capital, bem periferia mesmo. Era tanto periferia que um lado do bairro era cheio de mato, cheio de capim, capoeira mesmo. Outro lado já tinha asfalto, tinha ruas e tal. E eu pastoreei uma igreja assim. Sábado eu falava a juventude. Então um sábado lá fui falar a juventude e eu falei sobre o poder de Jesus, sobre o nome de Jesus. Por que nós oramos e terminamos assim? Em nome de Jesus, amém. Porque é no nome de Jesus que nós alcançamos o poder da oração. É em nome de Jesus que se pode expulsar um demônio. É em nome de Jesus que esse menino orou para voltar que ele queria me ouvir. É em nome de Jesus que as coisas acontecem. E aí havia umas meninas lá, umas moças, 3 moças, que tinham 2 caminhos para ir para casa. Um caminho era asfaltado, casas dos 2 lados, mas era mais longe. Outro caminho era mais curto, mas só tinha casas de lado, estrada de chão e matagal do lado de cá. Essas meninas sempre iam para casa pela estrada longa, sempre caminhavam o dobro para chegar em casa, por medo, matagal do lado de cá. Mas aí elas ouviram sobre o nome de Jesus, e elas combinaram entre elas: vamos por aqui hoje, é mais perto. E pegaram a ruinha de terra lá, matagal para cá, e de repente surgiram uns homens do meio do mato. Vocês sabem como é isso, né? Saíram para atacar as 3 moças que tinham ouvido sobre o nome de Jesus. E as 3 juntas olharam para os homens, apontaram os dedos: em nome de Jesus, vocês ficam onde estão, e não mexam conosco. E os homens ficaram paralisados, em pé, sem falar nada. E elas disseram: em nome de Jesus, vocês somam da nossa frente. E eles entraram matagal afora. E no domingo elas deram testemunho na igreja o que tinha acontecido naquela noite, porque elas souberam usar o nome de Jesus, o nome que tem poder. E toda a igreja aprendeu naquela manhã de domingo, com aqueles testemunhos, que o nome de Jesus, quando usado convenientemente, no momento certo, no momento de dificuldade, no momento que Deus quer agir, Ele vai fazer, Ele age mesmo. E não há como, há poder no nome de Jesus. Aliás, antigamente tinha uns hinos que cantavam assim: há poder no nome de Jesus. Depois pastoreei outra igreja, lá em São Paulo mesmo, na capital, onde eu precisei um dia, muito fortemente, do nome de Jesus. Eu fui convidado para ir numa tarde na casa de um dono de um terreiro espírita, um homem que recebia todo tipo de entidades, autoridades espirituais. E o terreiro dele era muito famoso, que na sexta-feira a rua dele era fechada, não passava carro não. E eu fui lá, eu conhecia, eu ficava perto da igreja minha, e eu fui lá, às vezes sexta-feira eu fui ver o movimento lá. A rua fechava e ficava cheio de gente. Ele comandava todo aquele pessoal, como pai de santo, como dono do terreiro. E um dia ele mandou alguém dizer para mim: se aquele pastor puder me visitar, eu recebo ele em casa. E eu recebi o recado e disse: eu vou.
Acertei com a minha secretária para deixar uma tarde livre, inteirinha livre, acertei com ele e fui para lá. Várias pessoas ficaram orando, porque a igreja inteira conhecia aquele homem. E eu fui para lá. Meus irmãos, quando cheguei, entrei, a esposa me recebeu, ele me recebeu, sentamos, ele sentou pertinho de mim e começamos a conversar. Ele fumava um cigarro após outro. Ele fumou 2 carteiras de cigarros. Quem já fumou aqui sabe quantos cigarros tem numa carteira? Ninguém fumou aqui, pastor Felipe. Que igreja boa, que igreja abençoada. Ninguém sabe nem quantos cigarros tem numa carteira de cigarro. Tem 20. Tem 20. Em 2 horas ele fumou cerca de 40 cigarros e baforava no meu rosto. Parece que ele queria que eu ficasse meio bêbado, meio tonto, meio fora de si, para que ele pudesse me exorcizar. E eu tudo aquilo pacientemente, ouvindo. Depois que ele falou tudo o que ele queria e conversou tudo que ele fumou demais na minha cara e tudo, eu respirei algumas daquelas fumaças e tudo. Aí ele disse assim: agora eu quero te ouvir, pastor, agora é sua vez. E eu comecei a falar com aquele homem. E ele falou: eu quero que o senhor fale, porque nunca ninguém me respeitou como o senhor me respeitou. Nunca ninguém. Eu nunca fumei tanto cigarro diante de ninguém, nem da minha turma aqui. E o senhor não falou nada. O senhor aguentou. Então agora é sua vez de falar. Uns 40 minutos ou 45 minutos por aí, nós dois estávamos ajoelhados na sala dele, e ele estava entregando a vida a Jesus em lágrimas. Em lágrimas. Valdir. Eu fui com esse homem numa chácara dele enterrar, botar gasolina e fogo e tudo, enterrar tudo que era do espiritismo ali, tudo que era dele, do terreiro dele. Mais tarde ele me convidou para enterrar tudo isto. Enquanto tudo queimava, ele renunciava tudo na vida dele e entregava a vida para Jesus. Ele construiu na casa dele uma quando tem banheiro e sala junto, como é que chama? Porque 80 mais a gente perde assim. Como é que chama? Suíte. Isso, a menina aqui sabe. Suíte. Ele construiu na casa dele uma suíte para receber pastores e missionários. Eu fiquei já nessa suíte, na casa dele. Eu o trouxe aqui no começo do meu ministério aqui em Brasília, e ele veio dar testemunho. Minha esposa está ali confirmando, mas também se ela não confirmar, as coisas desabam lá em casa depois, né? Então ela está ali, ó, confirmando tudo. Valdir veio aqui dar testemunho na nossa igreja. Agora querem ouvir a maior? A maior igreja evangélica em Suzano, nessa igreja que eu pastoreei, onde esse homem tinha o centro espírita. A maior igreja evangélica em Suzano é hoje pastoreada por um filho deste homem. Por um filho deste homem, filho do Valdir. Essa é a igreja que Jesus veio fazer, a minha. Essa é a igreja que Jesus falou: eu vou edificar a minha igreja, aquela que batalha nas regiões celestiais, aquela que destrói principados e potestades do ar, aquela que avança e derruba as portas do inferno e tira as pessoas do inferno para colocá-las no céu. Esta é a igreja. Uma coisa também que eu quero colocar é que ela nasceu sob um grande desafio. A igreja que ele falou é minha igreja, nasceu sobre um grande desafio. E dá para colocar aqui agora o novo texto aqui. O grande desafio, olha esse grande desafio. Eu só vou colocar assim, mas deixa eu explicar. Antes de Jesus morrer, antes dele morrer, ele falou para os discípulos: olha, quando eu morrer, eu vou ressuscitar, e eu quero vocês lá no monte em Jerusalém. Quero encontrar vocês lá, no monte de Jerusalém.
Provavelmente era o monte onde ele pregou o sermão da montanha, conhecido assim para nós como Sermão do Monte, pregado lá no monte em Jerusalém. Isso ele falou antes de morrer. E lá nós temos o relato desse texto lá em Mateus 28, 16 a 20, todo mundo conhece, nem precisa colocar, já colocou, né? Está ali. Então, alguns duvidaram, então Jesus se aproximou e disse: toda autoridade nos céus e na terra me é dado, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando, batizando e tal, porque eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Este foi um encontro pré-agendado. Você já teve um encontro pré-agendado? Todo pastor tem, não tem uma agenda? Todo pastor tem encontros pré-agendados, porque a secretaria marca lá, tem encontro com fulano, tem encontro com Beltrano, com fulano, e vai assim. Todo mundo tem encontros. Quem trabalha com diretoria, que tem diretor sobre si, ou que é diretor, marca encontros agendados com todo mundo. Adolescentes, pastor Felipe, eu queria também cumprimentar pelos adolescentes, assim, esse destaque que vocês dão para os adolescentes, colocando numa galeria, onde a gente pode vê-los e eles podem ver, que beleza isso, fantástico, né? Lá e aqui. Você foi adolescente na terceira e lá não tinha esse privilégio, não tinha galeria para os adolescentes, mas tinha um pastor amoroso, tinha um pastor que abraçava, tinha um pastor que dizia: vem comigo meu filho, vem cá e tal. Vocês também têm, viu? E na galeria vocês têm um privilégio muito grande aí, de assistir de perto e tudo, graças a Deus por isso. Agora, quem gosta de encontros pré-agendados são os adolescentes. Quer apaziguar um pouco a turminha? Marca um acampamento, dá a data do acampamento, eles vão viver essa data até chegar ao acampamento. Até chegar, e vão para lá felizes, e voltam felizes, e querem dar testemunho na igreja e tudo, de tudo que aconteceu lá e tal. E sabe o que eles perguntam logo para os líderes? Quando vai ser o próximo? Eles gostam de coisas pré-agendadas. Eu também. Quando eu encontrei aquela menina japonesinha ali, linda que só, também num acampamento, mas não era de jovem não, era um acampamento de missionário, de pastores, de discipulado, e lá estava aquela japonesinha linda que só. E é claro, eu tinha 30 anos, pastor solteiro. Quando eu vi assim, falei: mas que coisa. E tinha um pedido de oração, tinha um culto lá que a gente orava um pelo outro. Quando ela fez o pedido dela de oração, levantei as duas mãos: eu oro, deixa comigo. E aí eu orei por ela. E depois acabou o culto, acabou o retiro lá, eu falei: bom, eu orei por você, vamos continuar orando, porque era um negócio sério, era um negócio longo, que tinha que resolver e tal. E aí peguei o telefone para poder orar, né, e poder falar, e ela também, naquela época não tinha celular. Então daqui a pouco ela me liga e diz: olha, estou ligando para agradecer suas orações. As malas tinham sumido lá para a África e tal, ela voltou dos Estados Unidos, as malas desapareceram, e eu orei para as malas aparecerem, e ela ligou: olha, as malas apareceram, obrigado pelas orações. Falei: espera, não é assim não, nós vamos orar juntos. Nós vamos orar juntos, eu vou aí, eu vou te ver, nós vamos orar juntos, agradecendo que as malas apareceram. Então fomos orar juntos. Marquei um lanchinho com ela e tal, era duro de dinheiro, não tinha nada, mas fui pagar uma pizzazinha, alguma coisa, e fomos orar juntos, agradecendo que as malas tinham chegado. Intenção puríssima de orar ao Senhor, entendeu? Aí mais uns dates aqui, ela missionária, eu pastor e tal, mais uns dates aqui e ali. Um dia abriu o coração, falei: ó, você é missionária da CEPAL, pregava, dava aula, escreveu livro, uma coisa tremenda, e eu vinha pedindo para Deus uma mulher que amasse mais a Deus do que eu sabia que eu ia precisar, e eu achei que eu estava achando, eu achei que eu tinha encontrado. Então abri o coração para ela. Ela falou: ó, você não é assim de jogar fora não, é possível que
é possível que algo possa acontecer, não é? Mas tem uma coisa, tem que falar com meu pai. Japonês da gema, veio do Japão, japonês mesmo, nascido lá, mamãe também, tudo, e ela caçula, os outros já casados, a única que restava na casa, caçula. Só se falar com meu pai, e se ele permitir, a gente namora. Se ele não permitir, nada feito. Eu tive que agendar um encontro com o velhinho lá. Então agendamos o encontro e eu fui lá falar. Vocês imaginam o meu estado? Conhecer um japonês que veio do Japão mesmo, uma mãe que veio do Japão, uma filha caçula, bonita, missionária, crente, mais crente do que eu. Eu cheguei e fui falar com ele, e ele estava lendo a Bíblia. Ele se converteu depois, a mãe já era convertida, ele se converteu. E ele estava lendo a Bíblia, então ele estava conhecendo Deus e conhecendo a vontade de Deus. E então eu dei uma apertadinha, eu falei: olha, isso aqui é uma coisa muito séria, eu sou pastor, ele é missionária, queremos namorar, mas a gente não vai nem começar o namoro se o senhor não permitir, porque a vontade de Deus para nós vai se manifestar na vontade do pai dela, que é o Senhor. E estraguei tudo. O encontro agendado não funcionou como eu queria nesse momento, porque ele pensou muito sério e falou: se eu sou o responsável, se depende de mim a vontade lá de cima, então eu preciso de prazo. Ele disse: então eu preciso prazo, não posso dizer hoje. Falei: prazo que o senhor quiser, eu vou continuar orando. Fui para minha casa na faculdade e comecei a orar. Jejuei, orei, pedi que Deus trabalhasse com ele, que Deus falasse para ele que eu era o homem que ele tinha preparado para ela. Não demorou muito, ela me ligou e disse: olha, papai concordou para a gente namorar e tal, vamos marcar o encontro já. E começamos. No dia dos namorados de 1975, nós começamos a namorar. 1 ano e meio depois nós nos casamos. E daqui a uns dias nós vamos fazer 50 anos de casamento. E hoje estão aqui meu filho, minha nora, meus netos, minha esposa, gente querida que mexe no coração. Pré-agendado. Se para mim um encontro pré-agendado foi assim, pense nos discípulos de Jesus. Pense nos discípulos de Jesus, caminharam com Jesus 3 anos, ouviram Jesus 3 anos, depois Jesus morreu, e agora está lá no monte, e as mulheres dizem: olha, vai para lá, vão lá para o monte, onde ele falou que ia encontrar vocês, e esses discípulos saem para um encontro pré-agendado. O que é que eles vão ouvir? Se eu passei por tudo isso, para arrumar uma namorada, imagine esses discípulos para estar diante do Cristo ressurreto. Quando eles chegaram lá, Jesus os recebeu e disse: todo o poder me foi dado, porque eu venci a morte. Todo o poder está comigo. Ninguém pode se igualar a mim, a não ser o Pai que está no céu, porque eu recebi dele. E nesse poder que eu recebi, vencendo a morte, eu envio vocês. Enquanto vocês forem, vão e façam discípulos, e eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa igreja que Jesus está edificando é para permanecer e vencer até a consumação dos séculos, e está destinado todos aqueles que dormirem antes a serem ressuscitados também como verdadeiros vencedores, para estarem para sempre com o Senhor, por toda a eternidade afora. Ih, me deram mais tempo. Felipe, o negócio aqui é assim, é? A gente vai chegando, o tempo aumenta. Fala nada não, hein, porque eu não estou enxergando bem, tá bom? Então veja bem, todo o poder foi dado à igreja. Eu vou caminhando para o final.
Também ele deixou a igreja, depois de organizada já por ele, aí, depois de ressurreto e tudo, lá em Jerusalém, já estava funcionando a igreja muito bem. E ali a igreja deu um exemplo para nós de como seria uma igreja que Jesus edificou, uma igreja que é de Jesus, uma igreja que ele chama de minha. Está lá no capítulo 2, essa igreja conhece sobejamente, mas eu quero levantar aqui algumas coisas. Ali havia doutrina, Atos 2, 42 a 47, havia doutrina, havia ensino, havia oração, havia comunhão e havia amor prático. Não dá tempo de colocar todas essas coisas aqui, mas eu vejo que essa igreja gosta de comunhão, aquele momento que a gente dá as mãos e ora, a gente consegue duas coisas juntas, a oração um pelos outros e um pouco de comunhão também. Mas a igreja pode expandir ainda mais essa comunhão. Pastorei uma igreja no interior de São Paulo que tinha um encontro chamado, como é que chamava? A Junta Panelas. Olha a criatividade da igreja há 40 anos atrás. A Junta Panelas. Como é que era isso? Um grupo de famílias dizia: nós vamos ter uma Junta Panela lá na casa da Baianinha aqui. Então, várias pessoas, a dona Clara, né? Baianinha, porque eu vejo assim, lembro que é Baianinha, mas é a Clara aqui, a nossa querida Clara. Então, ajunta um grupo, nós vamos para a Clara. A Clara tinha que convidar alguém que não é crente, vizinho, pessoa querida, alguém amado, alguém do trabalho e tal, para participar daquele almoço. Todo mundo que ia levava uma comida, porque ajunta panelas. Você chega lá com a sua panela, você chega lá com alguma coisa. O vizinho que foi convidado não levava nada, ele ia almoçar com o grupo, e ali tinha comunhão, pastor Felipe, ali tinha o que compartilhar, ali tinha chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram, ali tinha comida para todo mundo, ali sabia quem toma café sem açúcar e café com açúcar, e quem não toma café também, os radicais não tomam café, né? Acho que estão mais certo do que os outros. Eu tomo, viu? Eu tomo. E ali a gente conhece as pessoas e ora uns pelos outros. Aquela igreja ganhou várias pessoas com um programa chamado Ajunta Panelas. É possível ainda hoje? Claro que sim, especialmente agora com essa caristia tremenda. Cada um leva um pouquinho de coisa, fica barato para todo mundo, não é? Não dá para convidar 5, 6 famílias para vir comer às suas custas, aí fica difícil, aí o orçamento pesa, né? Mas se cada um levar um pouco, dá para fazer uma boa coisa, uma boa reunião, ter boa comunhão. O chá das 5, o chá das 5, das 6, junta um grupo, sai do serviço, vai direto para lá e conversa, e troca ideias, e conhece melhor, né? Essa igreja fazia isso, tinha o pão de casa em casa, é uma maravilha, entendeu? E a igreja então ajudava um ao outro, eles até vendiam propriedades para ajudar outros, e é assim que deve acontecer numa igreja. Converteu um rapaz numa das igrejas que eu pastoreava, e estava desempregado, ele era técnico de futebol, mas estava desempregado mesmo, e estava passando uma necessidade muito grande. Sabe o que a igreja fez, aquele rapaz? Abriu uma conta no mercado próximo da casa dele, eu também morava perto desse mercado, e ele podia comprar e comer e viver e deixar a conta era no nome da igreja. A igreja tinha uma caixa social, todo mundo contribuía com, além do dízimo, um percentual para a caixa social da igreja, e os tesoureiros com essa caixa pagavam a conta desse rapaz, casado, com um filhinho, e ele ficou vários meses comprando naquele mercado, comendo e bebendo, e a igreja pagando suas contas. Depois ele arrumou um emprego, não de técnico, um outro emprego, muito bom, e ele disse: agora eu vou dizimar, e eu vou dar um bom percentual para a caixa social da igreja, porque eu aprendi o amor que uma igreja pode ter. E isto pode ser a igreja como organização, a igreja como grupo, mas também pode ser individual. A minha esposa, psicóloga, famosa, atendia muita gente no período da sua atividade normal, e ela atendeu uma paciente que não pagava.
E não pagava, e não pagava, e não pagava, e não pagava. E atendeu, e a paciente foi embora. Recebeu alta, não porque não pagava, recebeu alta porque o problema foi resolvido. E foi embora e não pagava mesmo. E nós deixamos aquilo para lá, entregamos para Deus e, não, tá bom, Deus dá outros e tal, e a coisa foi. Um belo dia, minha esposa recebe na clínica essa pessoa que não pagou todo o tratamento que recebeu. E a pessoa veio com cheque e disse para ela: eu vim trazer o dinheiro do tempo do tratamento, é X e tal, está aqui, deu o cheque. Minha esposa pegou aquele dinheiro e orou a respeito. Guardou, despediu a pessoa, orou e pediu para Deus algo a respeito. E Deus colocou no coração dela um membro da igreja, um membro novo, pouco tempo que estava de membro da igreja, que colocou, e ela começou a orar. E Deus falou para ela: visite esse homem. Ela chegou em casa, falou para mim sobre o dinheiro e disse: olha, Deus colocou no meu coração o irmão fulano, acho que é para a gente ir lá. Falei: vamos orar e vamos lá. Oramos e fomos lá no irmão. Quando chegamos lá, esse irmão estava em oração, no quarto, orando. Saiu para nos atender, quase que como que chorando. E nós perguntamos: tudo bem, o que que há? Ele disse: não está bem não. Está muito difícil minha vida. Eu vou ser entregue à polícia hoje, porque eu devo e não posso pagar e tal. E nós cutucamos um ao outro: é esse dinheiro aí. E ela disse: olha, nós viemos aqui trazendo esse cheque. Na época havia cheque, viu? Vamos trazer esse cheque, Deus mandou entregar a você. Ele olhou o cheque, desabou a chorar, o cheque na mão, chorava e tremia. Depois que ele se recompôs, então ele disse: é exatamente a quantidade que eu preciso para não ir para a polícia, e vou fazer isso hoje mesmo. Era tardinha, oramos com ele, ele saiu para resolver o seu problema. Então, quando você pertence à igreja que Jesus chamou de minha, aquelas obras que você faz pessoalmente, que Deus toca no seu coração e você faz, você está fazendo como igreja do Senhor. Você está estendendo a bondade da igreja, você está estendendo o testemunho da igreja como uma pessoa física que você é. E quando a igreja tira da sua caixa e ajuda alguém, como essa igreja faz, então a igreja também está ajudando, está lá com o Senhor. Por último, a igreja que Jesus falou é minha igreja, tem uma esperança infalível: Ele vai voltar. E Ele disse aos discípulos: eu vou e volto, vou preparar a casa e volto para vocês. E lá em Tessalonicenses está muito claro como é que vai ser a volta desse Jesus e o arrebatamento da igreja. A pergunta é: você já se examinou antes, já lembrou a sua conversão, já sabe como você é, sabe que está convertido, sabe que pertence à igreja? A pergunta é: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em você? Ele diz: fé na terra somos nós que estamos aqui na terra. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Nós já estamos num tempo em que muita gente está abandonando a fé. Hoje oramos por pessoas que mandaram um pedido de oração, por pessoas que estão abandonando a fé. Estamos no tempo em que pessoas estão dando as costas ao Evangelho do Senhor Jesus, dando as costas a Jesus, chegando à apostasia realmente, passando para o outro lado. Este é um grande sinal que Jesus está próximo, que Jesus está vindo. E você está preparado? Você se prepara cada dia? Você lembra disso cada dia? Pensa nisso cada dia? Está pronto? Está pronta? A menininha foi para a igreja e saiu do culto de mão dada com a mamãe, caminhando. E o pastor tinha falado sobre a volta de Cristo. Aí ela falou para a mamãe: mamãe, eu não acredito na volta de Cristo. Eu li essa historinha. Eu não acredito na volta de Cristo. A mãe: mas você não viu o pastor falar? Você não viu o pastor falando que Jesus vai voltar? Aí ela falou: mas mamãe,
Quando alguém vem almoçar com você, você prepara toda a casa, você limpa a casa, você prepara a comida, prepara o fogão, prepara tudo e recebe com muito carinho a pessoa. Quando a minha irmã mais velha, o namorado vai vir, ela se prepara toda, ela toma banho, ela penteia, ela fica bonita, ela passa até batom para receber o namorado. Quando o papai vai viajar, você prepara a mala, não falta nada, tudo direitinho, e ele vai viajar, feliz e tal. Mamãe, eu não vejo ninguém se preparando para Jesus voltar. É por isso que eu não acredito que Ele vai voltar. É porque eu não vejo pessoas se preparando para voltar. Mas Ele disse: eu vou e eu volto. E eu voltarei para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também possam estar. Glória a Deus. Estamos preparados? Alguém aqui que, como eu, está na igreja, mas ainda não está na minha igreja de Jesus, na igreja que Ele chamou de vinha, faça isso. Tenha uma conversa boa com Deus. Vá para o seu quarto, converse com Deus, entregue a Ele seu coração. E nós outros que já temos certeza, nos preparemos melhor, porque Ele vai voltar e nós precisamos estar preparados. Tá bem, queridos? Dá para a gente orar nesse sentido? Então baixe a sua cabeça, vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos por essa oportunidade de pensar na igreja de Jesus Cristo, a igreja que Ele está edificando, que Ele continua edificando, para a honra e glória do seu próprio nome. E neste momento eu quero colocar esta amada igreja, esta igreja que está completando o seu primeiro aniversário, como igreja organizada, e que está crescendo volumosamente, e que está passando para todos nós aquela ideia de que será uma igreja gloriosa, uma igreja grande, uma igreja que vai glorificar o teu nome até a volta de Cristo. E por isso eu oro neste momento, Senhor, para que todos nós estejamos prontos, preparados de fato para receber Jesus e para estarmos para sempre com Ele. Continue ungindo, Senhor, os pastores da igreja, continue ungindo a liderança, os voluntários, os músicos, as crianças, os adolescentes, os juniores, todos eles, para glorificarem cada vez mais o nome do Senhor Jesus, no nome do qual oramos. Amém e amém, Jesus. Muito obrigado, queridos.